Olá, meus amores. Vamos dar início a mais uma aula, tá certo? Só que agora a nossa aula será de arte. Exatamente, arte. Então, eu gostaria que você abrisse seu livro aí de arte na página 10, porque vamos dar início ao capítulo 2, certo? Neste capítulo estudaremos cultura dos povos indígenas brasileiros, grafismo indígenas, tá certo? Estudaremos a cultura dos povos indígenas por meio de enfeites e também de seus objetos e suas pinturas. Lembra que no capítulo 1 a gente estudou sobre os índios também? Exatamente, nós estudamos sobre a história dos povos indígenas, lembra? Pois é, estudamos sobre a história, as lendas deles, lembra? Os mitos. E aqui vamos continuar neste capítulo estudando sobre eles, tá certo? Só que de uma maneira diferente. Observe aí o capítulo de abertura, desenhos e símbolos indígenas, né? E aí nessa linda imagem nós temos aí o quê? Uma mulher, né, indígena fazendo uma pintura numa criança. Ela está desenhando no corpo da criança, fazendo traços, né, riscos, porque os índios, eles gostam muito de se pintarem, tá certo? Aí, você já viu alguma pintura indígena brasileira? Você já viu ou já presenciou algum índio fazendo uma pintura ou já viu algum vídeo ou algum documentário relacionado a isso? Então, eles criam muitas linhas e formas geométricas para fazer os seus desenhos, sabia? Pois é. Então, vamos ver aqui no seu livro, na página 12, Cultura dos Povos Indígenas Brasileiros. Observe essa imagem aí, é a cultura deles, olha só. Todo pintado, né? Os índios todo pintado aí nessa. Nós temos, né, de acordo com essa imagem, né? É um povo indígena da Amazônia realizando uma apresentação numa conferência para as Nações Unidas, né? Então, essa daí é a forma deles se arrumarem, pintando o corpo, é a cultura deles, tá certo? Cada tribo no Brasil tem sua cultura, tá certo? A cultura dos índios não são todos os índios que são iguais. Cada tribo tem sua cultura, tá certo? No Brasil, encontramos vários povos indígenas espalhados por todo o território. Cada grupo tem sua forma de viver, suas histórias e seus rituais que estabelecem uma cultura própria de cada povo. Exatamente, os índios, cada tribo, em cada lugar do Brasil tem sua cultura diferente uma da outra, tá certo? Embora sejam parecidos, semelhantes, porque todos gostam de se pintar, né? Mas cada um tem sua cultura diferente, tá certo? Os povos indígenas produzem uma série de objetos artesanais, como cestos, potes, cocares, colares e pulseiras, entre outros que fazem parte do seu dia a dia, viu? O artesanato indígena é diverso e está relacionado com a cultura de cada povo. A maioria das criações é de grande beleza. Aliás, a beleza está presente nos objetos, nas pinturas corporais, nos adereços que cada povo indígena usa em seu cotidiano. O conceito de arte não existe nas culturas indígenas, mas a beleza está presente rotineiramente na vida deles, nos rituais e nas suas histórias. Os índios, eles produzem vários artefatos, artesanatos, certo? E aí eles produzem objetos, cestos feitos com palhas, potes pintados, cocare, que é esse objeto aí que eles colocam, esse enfeite que eles colocam na cabeça, que é chamado de cocá, não é isso? Temos aqui, ó, o cocá, não é isso? A pintura. Então, os índios, eles gostam de estar sempre arrumados, né? Então, a pintura é uma forma deles estar arrumados, bonitos, eles se acham bonitos, pintados, tá certo? Então, essa é a cultura deles, tá bom? E aí, na página 13, nós temos o Fazendo Artes, né? E aí, diz o seguinte,
A criação de colares, pulseiras e brincos usando miçanga é apenas parte dos adereços produzidos por vários povos indígenas. As miçangas são feitas com sementes coloridas, por onde se passa um fio para uni-las e formar enfeite. Vamos experimentar fazer um adereço com um colar ou uma pulseira? E aí, gente, você que está em casa, se você quiser criar um adereço indígena, fique à vontade. É uma atividade que era para ser feita na sala de aula, tá certo? Mas aí, essa não é a nossa atividade principal, porque a nossa atividade principal está na página seguinte, uma das atividades principais desse capítulo, tá certo? Antes de eu explicar a atividade, eu quero falar sobre o grafismo indígena, certo? Vamos ver comigo. A maioria das comunidades indígenas cria desenhos usando linhas e formas geométricas que se repetem, que são os chamados grafismos, certo? Os indígenas enfeitam os objetos e o próprio corpo com esses desenhos, porém, eles são feitos somente pela beleza, mas sim como uma forma de comunicação entre o grupo, tratando-se da relação com os outros indígenas e com os elementos de seu mundo. Cada grupo tem seu grafismo e seus desenhos. Representam suas crenças e identificam a tribo a qual o indígena pertence. Então, cada tribo também tem o seu tipo de grafismo, tá certo? E esse grafismo são essas linhas que você observa aí, feito uma pintura no seu livro, tá certo? Representa essa pintura aí, por exemplo, o grafismo dos índios de Kayapó, que é uma tribo, tá certo? Os grafismos são como uma escrita feita de desenhos. Cada povo tem os próprios desenhos, que são símbolos de elementos da natureza e da vida. Então, cada tribo, ela tem o seu tipo de grafismo, tem seu tipo de desenho diferente, tá certo? Um grafismo pode simbolizar a água, o outro desenho pode simbolizar, por exemplo, uma cobra e assim por diante. Para conhecer a simbologia de cada grafismo, é preciso estudar as crenças e os hábitos dos povos que o criou, certo? E aí nós temos aí, os grafismos são feitos de tintas naturais, né? Essas pinturas que tem aí no seu livro, eles são feitos de tintas naturais, né? Nas cores vermelhas e pretas. Quais são essas tintas naturais? Tinta natural é uma tinta extraída da árvore, tá certo? Chamada de urucum, tá certo? E é extraída também da árvore chamada de genipapo, tá certo? Então, e agora eu queria explicar a atividade da página 14, certo? Que é a atividade, uma das atividades que você irá fazer. Adereços, cerâmicas, cestarias e pinturas corporais indígenas costumam ter desenhos feitos com linhas e formas geométricas, conhecida como grafismo. Com um familiar, pesquise imagens de grafismo de povos indígenas brasileiros e escolha um para observar e desenhar. Então, você vai pesquisar aí sobre o grafismo, certo, indígena, e aí você vai desenhar nesse quadro da atividade aí, arte em casa. Ok, baby? Então, você vai pesquisar, certo, uma imagem de grafismo e daí você vai desenhar nesse quadro aí pedido, tá certo? Ok? A outra atividade que iremos fazer, e aí nós temos várias artes, olha só, no Cri-Cri-Cri, vários modelos de artes feita com linhas, né, ó, indígenas, tá bom? Observe aí na parede do mural do Cri-Cri-Cri, tá certo? E na arte em casa, na página 17, diz o seguinte: neste capítulo, vimos que os desenhos de linhas e formas geométricas feitos pelos indígenas são como uma escrita de desenhos que simbolizam elementos da natureza e da vida. Crie alguns símbolos usando linhas e formas que estejam relacionadas a coisas importantes para você. Depois, faça um grande grafismo com eles. Escolha os materiais e bom trabalho. Olha que interessante, gente, essa atividade. Vocês vão criar uns símbolos, certo? Tipo esses símbolos indígenas, com lápis de cor
ou com canetinha, vão criar e desenhar aí, tá certo? Grafismo, que são desenhos representando desenhos que foram importantes para você, tá certo? Contando a sua história, porque os grafismos, eles contam a história dos indígenas, tá certo? E aí você pode fazer a mesma coisa, tá certo? Então, você capricha aí nessa atividade, nos seus desenhos de hoje de arte, tá certo? Um cheiro e até amanhã. Tchau!